Olá pessoal, espero que estejam todos bem na medida do possível. Estamos passando por um período difícil em relação a essa pandemia. Estamos em quarentena, tomando todos os cuidados necessários estabelecidos pelos órgãos de saúde, onde que, por medidas de segurança, estamos em isolamento social, fazendo uso de máscaras, de álcool em gel, tudo isso para nos proteger desse inimigo invisível que é o coronavírus, responsável pela Covid-19. São momentos em que jamais pensamos ter que passar um dia, mas não podemos perder a esperança de que tudo isso em breve vai passar e vamos todos voltar à normalidade. Dentre todas as medidas tomadas, uma das quais não podemos deixar de nos preocupar é a suspensão das atividades escolares, que deixa toda a sociedade preocupada em relação ao futuro dos nossos alunos e, é claro, em relação aos prejuízos de aprendizagem. Por mais que campanhas de auto-isolamento estejam sendo recomendadas como ação de responsabilidade individual, a decisão de fechamento das escolas passa necessariamente pelo poder público. Redes estaduais e municipais estão divulgando suas medidas, observando se as diretrizes de fechamento vêm acompanhadas de clareza sobre a formalidade do cumprimento dos dias letivos, que nesse período de isolamento pode ser utilizadas tecnologias, mantendo os estudantes ativos em atividades que podem ser realizadas via online. Nós da Escola Capitão Emídio, professores e direção, juntamente com o Departamento Municipal de Educação de Miguelópolis, trouxemos a primeira resposta ao fechamento das escolas, o uso da tecnologia digital. Desde que começamos a falar do uso de tecnologia na educação, a questão da segurança digital vem sendo levantada, pois o uso de tais tecnologias para aprendizagem em casa, a nossa atenção deve se redobrar em questão como tempo de exposição na tela, uma navegação assistida pelos pais ou responsáveis. Estamos trabalhando, tentando, recomeçando. E esse recomeço, ao meu ver, não é pessimista. Uma estratégia importante dessa atuação pedagógica talvez seja do registro e da documentação, que serão importantes para transformar essa fase difícil em narrativa de vida, em história de enfrentamento e em sistematizações de algo que nunca fizemos antes. E o que resultarão em aprendizagem importantes para o futuro da educação. Os registros são estratégias importantes para os estudantes. Portanto, que seja uma tarefa regulada e sistemática. Começar sabendo que coisas podem dar erradas nos tira a obrigação de acertar em tudo. E nos abre um campo humano seguro para fazer o melhor que podemos, exatamente onde estamos, com o que somos, com o que temos e com o que podemos. Vamos em frente. As primeiras aulas de matemática para os nossos alunos dos 9º anos, nós vamos abordar novamente a importância da matemática no nosso cotidiano, o uso dos números, a importância dos conjuntos numéricos. Aí eu pergunto, qual é a importância da matemática em nossas vidas? Mesmo antes de nascermos, a matemática já está presente em nossas vidas. Quando nossa mãe fica grávida, já começa a contar o tempo até o bebê nascer. Numa situação normal, são 9 meses até o nascimento. Olha aí onde começa a matemática na nossa vida. Mesmo antes de virmos ao mundo, contar o tempo em meses utiliza a matemática. Na verdade, qualquer contagem de tempo é matemática. Segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, séculos. Tudo isso é matemática. Bom, o tempo passa, o bebê nasce. E o que faz após o nascimento? Mede-se o tamanho e o peso. Medida de tamanho como altura e comprimento é procedimento matemático. Assim como o peso, que é dividido em gramas, quilogramas, arroba, toneladas, etc. O bebê continua
costuma nascer com alguns quilos e seu tamanho é medido em centímetros. Quilo pode ser medido com balanças e os centímetros, por exemplo, pode ser medido com réguas, com fitas ou outros instrumentos. Vamos esquecer, não podemos esquecer que a hora e a data do nascimento também são responsáveis e fazem parte do início da nossa chegada ao mundo. Eles são registrados, a data e a hora. Isso faz parte do registro de quando um ser chega ao mundo. Acabamos de nascer e a matemática já faz parte de nossas vidas. Quando somos amamentados, o leite que tomamos na mamadeira é medido em mililitros, ml. Na caixinha temos 1 litro, que é a medida de capacidade. Bem, começamos a crescer. Fazemos aniversário, que é a contagem de tempo em anos. Quando vamos para a escola, temos que saber qual é o horário de entrada, o tempo de duração das aulas, qual o horário do recreio, o horário de saída. Tudo isso é matemática. A roupa que usamos, a comida que comemos, tudo que compramos tem um preço. O preço é pago em dinheiro. E a contagem desse dinheiro é matemática. O salário que o pai e a mãe recebem, quanto ganha, quanto gasta. E quem não sabe fazer um bom uso da matemática pode enfrentar problemas financeiros. Por exemplo, gastar bem mais do que ganha e viver endividado. Quando dividimos uma pizza, por exemplo, estamos fazendo divisão matemática. Ao preparar a receita de um alimento, usa-se quantidades de ingredientes. Para isso é preciso saber usar medidas. 1 colher, 1,5 xícaras, 1/3, 1/4 da xícara, do copo, e por aí vai. Os jogos eletrônicos, esses que vocês gostam, foram produzidos matematicamente, através de uma linguagem de programação. Quando o despertador nos acorda pela manhã, ele está marcando uma determinada hora. Lembra? Contagem de tempo é matemática. Computador, celular, tablet. Você acha que ele tem alguma relação com a matemática? Sim ou não? Podem ter certeza que sim. Eles foram desenvolvidos através de uma linguagem que utilizam cálculos, para que seja possível realizar sua operação. Viram como a matemática está presente em tudo? Está no preço das mercadorias, em toda a prática envolvida, compra, venda, desconto, nas medidas para o preparo de alimentos, nas medidas de tempo, nas medidas de capacidade para armazenar líquidos, nas medidas de massa para calcular pesos, na utilização de senhas para acessar sites e caixas eletrônicos, na dose das vacinas que tomamos ao longo da vida, no número do seu celular, número da sua casa, em temperaturas, enfim, está em tudo. Então, encare a matemática como uma grande aliada, uma ciência que tornou possível os inventos que hoje facilitam a nossa vida. A necessidade da existência de conjuntos numéricos surgiu através do momento em que o homem necessitou de um método de contagem para representar quantidades. Daí o primeiro conjunto numérico que surgiu, o conjunto dos números naturais. Logo em seguida, veio o conjunto dos números inteiros e dos números racionais. Alguns estudiosos descobriram que um número poderia ser perfeito, deficiente ou excessivo, introduzindo assim a definição de números irracionais, descrito como um número estranho, que representava um decimal infinito e sem períodos. A união de todos esses conjuntos, naturais, inteiros, racionais e irracionais, forma um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos números reais. Diante disso, estabeleceu-se esses conjuntos que foram de extrema importância para o desenvolvimento da economia e da ciência, que utilizam matemática como recurso de resolução de problemas. Viram como uma variedade de números
E todos eles são organizados em conjuntos numéricos, que já estudamos anteriormente. Então vimos em toda essa nossa abordagem aí a presença de números, a existência, né, de números positivos, negativos, fracionários, decimais. E essas características faz com que cada um deles sejam pertencentes a um determinado conjunto numérico. Nós já abordamos esse tema em outras aulas. Agora eu gostaria que, como atividade, vocês fossem lá na apostila de vocês, das páginas 11 a 24, e resolvessem as atividades. São cálculos envolvendo todos esses conjuntos numéricos. E aí, na próxima aula, vamos dar continuidade na matéria. Até lá, pessoal!